Que Deus abençoe a todos. Queria convidar a todos a fecharem os olhos para que a gente possa então fazer uma oração, para que assim a gente venha meditar na palavra de Deus. Onde você está, feche seus olhos, por favor. Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, abra o nosso entendimento para entendermos e compreendermos qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida. E que através da tua instrução possamos nós crescer, desenvolver a nossa fé e a nossa salvação. E que através da nossa vida a gente possa te glorificar aonde quer que nós estejamos. E que as nossas palavras venham ser as tuas palavras. Os nossos pensamentos venham ser os pensamentos do Senhor. Que o nosso proceder venha a ser o mesmo procedimento ou proceder que o Senhor teria se assim tivesse aqui no nosso lugar. Guie os nossos pensamentos, a nossa vida, os nossos sentimentos e as nossas vontades. Nos dê, meu Deus, coragem e força para executar aquilo que o Senhor nos ordenar. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. Graças a Deus. Tenho certeza que Deus nos ouviu e que Ele irá nos atender. Então, eu queria fazer a seguinte meditação com todos vocês, né? Se você tem a sua Bíblia, por favor, pegue aí a sua Bíblia e abra a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. O livro de 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 20. Pega aí sua Bíblia, por favor. Vamos esperar um pouco enquanto você encontra aí na sua Bíblia. O livro de 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 20, que diz o seguinte. Vamos acompanhar juntos, por favor. Diz o seguinte. Em uma grande casa, diz aí, em uma grande casa há vaso, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, e alguns para a honra, outros, porém, para desonra. Então veja só, essa comparação aqui que o apóstolo Paulo está fazendo, ele está fazendo uma analogia, que dentro de uma casa há vários tipos de vaso, um para desonra, outro para honra. Ele quis falar isso se referindo à igreja, que dentro da igreja também há vários tipos de servo, ou vários tipos de pessoa. E uns são para a honra e outros para desonra. A pergunta é: qual dos servos ou qual vaso eu tenho sido? Qual? O Bispo Macedo, ele diz o seguinte aqui na mensagem, nos comentários da Bíblia comentada. Ele fala o seguinte: a igreja é semelhante a uma grande casa, que em uma grande variedade de utensílios para diferentes fins. Os vasos, por exemplo, feitos de ouro e prata, madeira e barro, podem ser destinados para propósitos distintos. Por exemplo, como abrigar o óleo ou a água, servir alimento, ornamentar ou simplesmente ficar encostado sem nenhuma utilidade em um lugar qualquer. Aí
ele continua dizendo: esta comparação foi usada para evidenciar que na igreja não há uniformidade quanto às pessoas, enquanto ao serviço que prestam para o reino de Deus. Aqueles que são fiéis e andam em santidade, em temor, são vasos valiosos na mão de Deus. Enquanto aqueles que vivem no pecado, na hipocrisia, são vasos de desonra. A conduta espiritual de cada pessoa é o que determina o seu valor e o seu desígnio na obra do Altíssimo. Então, como disse o apóstolo Paulo, que há vasos de honra e de desonra. E esses vasos, eles podem ser, como nós acompanhamos, utilizados para vários fins. Como disse o bispo Macedo aí nos seus comentários, né? Que ele diz aí que uns são destinados para abrigar óleo, água, outros para servir alimento, outros apenas para ornamentar ou simplesmente ficar encostado sem nenhuma utilidade. E isso vai depender do quê? Independente do fim que seja, o importante é você ser útil. O importante é você agregar, o importante é você acrescentar. E assim vai ser feito se você for um vaso de honra. Um vaso de honra. O que é ser um vaso de honra? É você ser um servo útil naquilo que você faz, naquilo que você presta. Naquilo que você presta quer dizer naquilo que você faz, o serviço que você presta para o Altíssimo, para a obra de Deus. Isso vai fazer você útil para a honra ou sem nenhuma utilidade para a desonra. Eu queria que você fizesse uma reflexão no serviço que você tem prestado, que você tem feito na obra de Deus. Olhando para o que você faz, você tem sido uma pessoa útil? A sua presença tem sido importante em determinados serviços ou tarefas? Ou se você não estiver ali, se você não for, não vai fazer nenhum tipo de diferença, não vai fazer falta? Pense nisso, por favor. Faça uma introspectiva do serviço que você tem prestado e veja, analise você mesmo, como diz as Escrituras, que nós devemos nos examinar. Examinai a vós mesmos para saber se estáis na fé. Por quê? Quem vai definir o seu valor não vai ser eu. Quem vai definir o seu valor não vão ser as pessoas. Quem vai definir o seu valor é você mesmo. Eu estou falando do seu valor não perante a instituição, não perante ao homem. Eu estou falando do seu valor perante a Deus. Isso quem vai definir é você. Quem vai definir se você é um vaso de honra ou de desonra vai ser você. Mediante aquilo que você faz. Mediante, sobretudo, aquilo que você é. E nós não podemos, pessoal, aceitar sermos vaso de desonra na casa do nosso Deus. Nós temos que honrar o nome do nosso Senhor através do nosso testemunho, através do nosso serviço, através da nossa fé. Mas, infelizmente, o que tem acontecido e que nós temos notado é que muitos estão como esse vaso de desonra que o bispo comenta, que diz aí que simplesmente fica encostado em algum lugar
ou em um lugar qualquer sem nenhuma utilidade. Sem nenhuma utilidade. Qual tem sido a sua utilidade dentro do grupo FP? Qual tem sido a sua utilidade dentro da obra de Deus? Qual tem sido a sua utilidade no ganho de almas? Qual tem sido a sua utilidade nas missões que é confiadas na sua mão? Qual tem sido a sua utilidade no testemunho que você tem dado? O testemunho que você tem dado às pessoas. Isso eu quero dizer não testemunho de palavras, mas testemunho de atitudes, de comportamento. Esse testemunho tem agregado, tem acrescentado ou não tem feito nenhuma diferença na vida das pessoas? Responda isso para você mesmo. Para que você então possa assim, se você tem sido até aqui esse vaso que tem estado encostado sem nenhuma utilidade, que você então possa se tornar, a partir de hoje, a partir de agora, um vaso de honra. Então, como que você conseguirá se tornar um vaso de honra? Preste atenção no que o apóstolo Paulo diz. Ele fala o seguinte, para aqueles que desejam se tornar vasos de honra: se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado. Santificado quer dizer separado. Será santificado. Santificado, ou seja, separado. Será útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Não é preparado para a obra, preparado para toda boa obra. Ou seja, se eu me purificar, se eu me corrigir, se eu me consertar, se eu tirar as impurezas, o que seriam essas impurezas? A malícia, a preguiça, os maus olhos, a negligência, a displicência, a indisciplina, a falta de temor. Então, se eu abrir mão disso, se eu me purificar, então eu serei para o meu Senhor um vaso de honra. Eu, além de ser um vaso de honra, eu serei separado e também serei útil. Útil. O vaso de honra, ele é útil. Ele serve para alguma coisa. Ele não está ali apenas para enfeite. Não, mas ele serve para alguma coisa. Ele serve ou ele é preparado para a boa obra. E quando o servo, ele é esse vaso útil, então ele está preparado para a boa obra. Então, pessoal, nós temos que nos tornar esse vaso útil na obra de Deus. Temos que desenvolver o trabalho que foi confiado nas nossas mãos, que é de servir ao Senhor, que é no ganho de almas. Nós temos que fazer isso da melhor maneira possível. Nós não podemos estar inseridos dentro da igreja, nós não podemos estar inseridos dentro de um grupo apenas por dizer que está. Mas se eu estou em um determinado grupo, ou se eu estou dentro da igreja, então, de alguma forma, eu tenho que colaborar, eu tenho que acrescentar, eu tenho que desenvolver aquilo que é esperado que eu desenvolva. Ora, o que é esperado que você desenvolva, se não no ganho de almas, no avanço, no crescimento do reino de Deus? Então, que nós sejamos esses vasos de honra, que venhamos fazer o nosso melhor, que venhamos dar o nosso melhor em tudo quanto é confiado nas nossas mãos, quer seja do trabalho espiritual ou do trabalho
físico que nós fazemos que se afunila para o trabalho espiritual, para que assim a gente venha honrar o nosso Deus. E quando as pessoas olharem para nós, elas vejam em nós essa santificação, essa beleza que reflete a imagem do Senhor. Porque quando você olha um utensílio que é útil, um utensílio que é bonito, então logo ele se sobressai dos demais. Ele chama a atenção de uma forma positiva. Como também quando o utensílio ele é inútil, ele não tem tido nenhuma serventia, então ele também vai chamar a atenção, só que de uma forma negativa. Então que nós possamos chamar a atenção de uma forma positiva e que venhamos nos tornar vasos de honra para a casa do Senhor. É muito forte quando diz aí que se alguém se purificar dessas coisas, como eu já falei anteriormente, então será vaso de honra, santificado, separado, útil. Guarda essa palavra, útil. Deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Deixa eu falar aqui com você. Você tem sido útil na obra de Deus? Responde para você. Você tem sido útil na obra de Deus? Porque se você não está sendo útil, então passe a ser. Sacrifique a sua vontade. Sacrifique os seus desejos. Se dê mais. Se doe mais. Se coloque à disposição da obra de Deus. Porque nós fomos chamados para ganhar almas, para servir o nosso Senhor, para honrar. E ele diz que aqueles que me honram, esses também serão honrados. Deus, mais do que qualquer pessoa, quer honrar os seus servos. Mas para que isso aconteça, primeiro ele tem que ser honrado. Então, pessoal, vamos dar o nosso melhor para que o nosso Senhor Jesus ele seja, então, assim, glorificado, santificado através de nós, da nossa vida e do nosso serviço. Tá certo?